Olá, amigos, com você para nossa alegria, para a alegria do canal Varal. Obrigado e participe conosco. Você tem do seu lado direito um QR Code para que você entre em contato conosco. Não é para fins financeiros, mas para que você faça um comentário a respeito do vídeo que você acabou de ver. Fique até o fim. Vamos aqui retratar a destruição de 2 templos judaicos hoje. Devemos lembrar que esses fatos foram marcantes na história bíblica. Começamos então a falar do primeiro templo, ou seja, o templo de Salomão. A destruição do templo de Salomão é um evento marcante na história de Israel, com profundas implicações espirituais, culturais e sociais. Ele foi construído pelo rei Salomão, onde esse templo foi o quê? Um símbolo central da fé e da identidade judaica. O Templo de Salomão, ou o primeiro templo, foi construído no século X a.C., em Jerusalém, lá no Monte Moriá, para abrigar a Arca da Aliança. Ele foi projetado para ser o centro da adoração judaica. Era uma estrutura imponente de pedras e cedro do Líbano, revestida internamente com ouro. Salomão o construiu com requintes de caprichos. Para quê? Para agradar ao Senhor. Mas quem destruiu o templo de Salomão? O primeiro templo de Salomão foi destruído por quem? Pelos babilônios em 586 a.C., sob o comando do rei Nabucodonosor II, pois Jerusalém foi invadida e o templo foi incendiado e saqueado. Os principais utensílios sagrados dentro do templo foram capturados. Esse evento marcou o início do cativeiro babilônico, um período de grande sofrimento e reflexão para o povo de Deus. O primeiro templo de Salomão, como disse, foi liderado por Nabucodonosor. E reafirmo que foi o que? Devido à desobediência do povo de Israel aos mandamentos divinos, onde predominava a adoração a ídolos e alianças políticas falhas, erradas. A destruição ocorreu após o cerco à cidade de Jerusalém, onde Deus permitiu e resultou no exílio do povo para a Babilônia. Foram rendidos. Mas quais as razões principais e o que o contexto fala a respeito? Tudo começou com uma infidelidade religiosa. Segundo os relatos bíblicos, o povo se afastou de Deus, adorando ídolos e praticando rituais pagãos, profanando o templo, um templo rico, caríssimo, que tinha um objetivo só: servir a Deus. Também teve como motivação conflitos políticos, pois Judá tentou resistir ao domínio da Babilônia, levando a um cerco militar que resultou na destruição da cidade e do templo. Foi partir para o outro lado. Agora vamos falar também do segundo templo, que é muito importante diferenciar o templo original de Salomão e que, conforme foi destruída pelos babilônios em 586 a.C., enquanto o segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Vamos entender? Inicialmente, devemos lembrar que Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Esse que citei ocorreu no ano 70 depois de Cristo,
para indicar o fim de uma era religiosa, o julgamento de Deus sobre a incredulidade de Israel e a superação do sistema de sacrifícios antigos. Deus tomou uma providência. Ele afirmou que não ficaria pedra sobre pedra, sinalizando que a suntuosidade física não garantia a presença divina, até porque Israel e seu povo estavam corrompidos. Templos feitos pelas mãos de Deus, do homem, não é simplesmente a casa de Deus. Mas houve aqui alguns pontos chaves sobre a destruição desse templo. A destruição desse templo, que cito, foi vista como que um juízo de Deus contra a rejeição de Jesus e uma transição para uma nova aliança, aonde ele próprio ele seria o centro das atenções, o grande protagonista. Mas aqui vemos que teve um significado muito profético. Jesus usou a destruição como um sinal do fim dos tempos e de proclamar a sua autoridade messiânica. Ele era autoridade. Se olharmos com foco na espiritualidade, entendemos que a ruína física do templo destacou a verdadeira adoração não está ligada a um edifício material. Não basta ser um templo bonito. Jesus alertou sobre perseguições, falsos messias e a necessidade de vigilância constante, pois a destruição de Jerusalém serviria como um prenúncio da sua segunda vinda. Ele fez um prenúncio. Então devemos entender que Jesus raramente falava sobre a materialidade humana, mas sempre se voltava para um grande espiritual, para uma grande vida espiritual. Eu cito como exemplo, como eu disse, a seguinte frase: destrua esse templo e em 3 dias o levantarei. Está lá registrado em João, no capítulo 2, verso 19. Como disse, ele fez uma declaração, Jesus, sobre a sua morte e ressurreição. Ele profetizou. Ele não se referia ao templo físico de Jerusalém, que levou 46 anos para ser construído, mas sim ao templo do seu corpo santo. E vemos que os 3 dias se referia à sua volta ressurreta. Estava profetizado. Neste caso, o significado da segunda destruição teve um significado muito histórico. A destruição, ela foi vista, segundo a tradição, como uma consequência direta da perda dos valores espirituais e, no caso deste segundo templo, do ódio gratuito entre as pessoas. Jesus já profetizou lá atrás, já tinha essa visão. Atualmente, arqueólogos encontraram evidências da destruição e incêndios no local que corresponde aos relatos históricos de saque e demolições. Se nós olharmos para uma visão espiritual como consequência das 2 destruições, o que a gente vê? O que a gente enxerga? Nós vemos que o povo de Israel se afastou dos mandamentos de Deus, adorando ídolos e praticando rituais pagãos, influenciado pelas nações ao redor, em volta. Profanaram o templo do Senhor, dedicando-o a deuses estrangeiros e cometendo práticas abomináveis. Então, Deus enviou profetas para advertir o povo e chamá-los para o arrependimento. Mas o povo não deu ouvidos, resultando em severas consequências. Ao lermos 2 Crônicas 36:14, vemos que o versículo diz assim, presta atenção: além disso, todos os chefes do sacerdote e o povo multiplicaram suas transgressões, segundo
todas as abominações das nações e contaminaram a casa do Senhor, que ele havia santificado em Jerusalém. A verdade está escrita. Quando falo sobre contaminação do templo, eu lembro que a expulsão dos mercadores do templo, ou purificação do templo, foi um evento que Jesus expulsou vendedores e cambistas de dentro do templo de Jerusalém, denunciando a transformação de um local de culto sagrado em covil de salteadores. Está escrito. O ato ocorreu na Páscoa, com Jesus derrubando mesas e usando um chicote de cordas, enfatizando o zelo pela casa do Senhor. Naquele momento ele defendeu o local sagrado. Ele não concordou. Isso ocorreu no átrio, no pátio dos gentios do templo de Jerusalém, onde se vendiam animais para sacrifícios e cambistas trocavam dinheiro para o shekel hebraico, a moeda. Contudo, a promessa de restauração trouxe esperança. Profetas previram a reconstrução do templo e a renovação do pacto entre Deus e seu povo. Isso foi depois da destruição do primeiro templo de Salomão. Não confunda. E que culminou onde essa esperança foi concretizada com a construção do segundo templo, que foi liderada por Zorobabel. Para os judeus que não reconhecem em Jesus como o Messias, ou seja, seu grande rei, Jesus ainda virá e entrará no templo de Deus, que é exatamente o terceiro templo. Segundo esse entendimento teológico, a ser construído de acordo com a visão do profeta Ezequiel. Eles creem que será construído um outro templo para a chegada do verdadeiro rei. E tem como base as descrições dos capítulos 40 e seguintes lá do livro de Ezequiel. O problema está no fato de que no local onde deve ser construído este terceiro templo estão situados o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para o islamismo. Então haverá um confronto. A região é conhecida como a Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo. Caso Israel inicie essa construção, algo de nada bom poderá acontecer, pois isso será o motivo definitivo para a união de todo o mundo muçulmano contra Israel. E o que vai acontecer? Será uma guerra total. Portanto, assim, para terminar a construção do terceiro templo, é um evento profético aguardado, associado ao fim dos tempos e ao retorno de Jesus, com planos para ser erguido no monte do templo, lá em Jerusalém. A iniciativa é liderada por organizações privadas, como, vou citar, o Instituto do Templo, com rituais de purificação planejados usando o quê? Novilhas vermelhas, que já apareceram atualmente, embora a construção enfrente tensões políticas e religiosas graves com o Islã. Tal terceiro templo deve ser construído no mesmo local dos templos anteriores, lá no Monte Moriá, enfrentando o desafio de estar onde fica a cúpula da rocha, que é um local sagrado para o islamismo. Portanto, essas divergências ocorrem e tudo aconteceu conforme eu citei. Nós temos que esperar mais este evento. E eu, no momento, eu não chego a nenhuma conclusão a respeito de terceiro templo. Até porque a designação segundo o
povo de Israel vai ser num local islâmico, o que eles não aceitarão. E assim sendo, meus amigos e amados irmãos, eu termino aqui mais esse evento, esse vídeo, para tentar te esclarecer. O meu muito obrigado pela sua participação e que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.